Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. Hoje eu vou estar falando sobre um assunto também que corre entre muitas pessoas. Como é Deus segundo a Bíblia? Você consegue explicar? Consegue em suas palavras dizer qual o seu nome? Qual a expressão bíblica dos seus atributos? Então, vamos lá para aquele vídeo. Primeira coisa que nós precisamos compreender no texto bíblico é que Deus é um ser pessoal. Por ele ser um ser pessoal, ele tem um nome. Você vai ver em toda a Bíblia as palavras usadas para se referir a Deus como Senhor e Deus. Mas lá em Êxodo 3,14, quando Deus ele aparece para Moisés, ele vai se manifestar como o Eu sou o que sou. Segundo o Tetragrama, essa palavra, essa expressão, ela é derivada da palavra hebraica Iavé, que traduzido para a nossa linguagem é Eu sou. Conforme os anos e as gerações, muitas pessoas tentaram traduzir de forma mais direta para nós a palavra e ficou através do nome Jeová, que é assim que se entende no Cabalá. É assim que nós vemos como Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Chamá e assim sucessivamente. Mas o termo não muda de forma nenhuma, continua sendo o Eu sou. Esse é o nome pessoal de Deus. Agora nós vamos entender que Deus ele tem uma natureza. E dentro da natureza de Deus, o primeiro que nós vamos compreender é que Deus ele é Espírito. Lá no livro de João 4:24 vai dizer que Deus é Espírito, importa que os adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Como Deus ele é Espírito, nós precisamos entender que ele não está preso a matéria nenhuma, ele não está preso a um corpo como nós estamos presos. Por que sentido? Quando nós atribuímos um corpo a Deus ou uma forma, estamos dizendo que Deus ele tem um corpo. Isso é chamado de antropomorfismo. É quando dizemos que Deus tem mãos, que Deus tem pés. Deus ele não está preso a matéria nenhuma. No livro de 1 Reis 8:27, Salomão ele vai dizer assim: como Deus habitaria na terra? Nem os céus dos céus poderia te conter. Ou seja, a presença de Deus, ela se expande para onde Deus quiser. Por isso que Deus é Espírito. Deus é luz. Paulo ele vai dizer lá em 1 Timóteo 6:16, ele vai estar falando assim que Deus ele habita em uma luz inacessível, a qual homem nenhum vê e nem homem nenhum consegue ver. Então João ele vai dizer lá no livro de 1 João que a mensagem que nós ouvimos é que Deus é luz. E é esta mensagem que nós anunciamos. Deus, ele é amor. O apóstolo Paulo, nos seus textos bíblicos, ele vai relacionar o amor de Deus sendo o amor ágape, o amor incondicional, o amor que corresponde a todas as pessoas. No livro de Jeremias, lá no capítulo 31, vai estar dizendo assim: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Significando que Deus, por nos amar, ele nos atrai até Jesus Cristo. Deus, ele é infinito. E por Deus ser infinito, ele é eterno. Então nós vamos entender que Deus, ele é desde o começo, ele é agora e ele será no fim. O livro dos Salmos, o Salmo de Moisés, vai dizer assim: antes que tu formasse os montes e que lançasse os fundamentos do mundo, de eternidade a eternidade tu és. Ou seja, nós não podemos compreender a idade de Deus, porque Deus ele é eterno. Ele é agora, ele foi no passado e será no futuro. Então Jó ele vai dizer no Jó 36:26, vai dizer assim: eis que Deus é grande e nós não compreendemos o número dos seus anos. Ou seja, nós não podemos compreender a idade de Deus. O Senhor ele é imutável. No livro de Malaquias 3:6 vai dizer assim que Deus ele não muda suas características, ele não muda quem ele é. Nem o tempo mudaria Deus, nem as coisas mudaria Deus, nem as circunstâncias mudaria Deus.
nós mudamos, nós somos mutáveis. A cada período nós somos de uma forma, a cada dia nós estamos de um jeito. Deus não, ele continua sendo o mesmo. Deus também é todo poderoso. Ou seja, eu posso começar dizendo que Deus ele é onipotente. Essa palavra no latim traduzida, ela quer dizer que Deus ele tem todo o poder nas suas mãos. Ou seja, nada escapa do poder de Deus, nada escapa do que ele pode fazer. Deus também ele é onisciente. Ou seja, esta palavra também vai dizer que Deus ele tem todo o conhecimento. Nada escapa do conhecimento de Deus. Ninguém precisa ensinar a Deus para que ele aprenda. Ninguém precisa lhe dar um livro para que ele leia e saiba. Não, o conhecimento de Deus é completo. Ele não precisa conhecer, ele conhece, ele sabe. Outra coisa também é que Deus ele é onipresente, ou seja, a presença de Deus, ela consegue expandir aonde ele quiser que esteja. Ou seja, a sua presença vai para onde ele quiser, ou seja, está em todo o lugar. Deus, então, ele tem uma moral. E por causa da sua moral, o principal e primeiro atributo da sua moral é que Deus é santo. Em Levítico 19, Deus ele vai olhar para a congregação de Israel e vai dizer assim, olha, vocês devem ser santos como eu sou santo. A palavra hebraica ali de santo é kadosh, que significa estar separado, ou seja, Deus ele não compartilha do pecado, ele odeia o pecado, ele abomina o pecado, porque ele é santo. Por esse motivo que ele nos manda ser santos. Dentro ainda da moral de Deus, Deus ele é justiça. Por Deus ser justiça, ele ama todas as coisas justas. Apenas dois aspectos simples da justiça de Deus é que Deus ele retribui a justiça de forma punitiva e de forma corretiva. Ou seja, na forma punitiva, Deus ele pune as pessoas que transgridem a sua lei. Agora, na forma corretiva, Deus ele corrige a todos os que ele tem como filho e seu povo. Ou seja, Deus ele retribui a sua justiça. Por isso, retos são os seus caminhos. Deus também ele tem a sua vontade. E por Deus ter a sua vontade, todas as pessoas que cumprem a sua vontade, diz o texto bíblico, que permanecem para sempre. Deus ele é bondoso. E dois aspectos simples da sua bondade é que Deus ele é benevolente. Significa que Deus, por sua bondade, ele tem misericórdia das pessoas, misericórdia da sua criação. E além disso, Deus também é longânimo. A sua longanimidade quer dizer demora para se irar, ou seja, ele suporta muitas coisas. Como muitas vezes você vê no texto bíblico, Deus suportando o nosso pecado, a fim de que nós venhamos a nos arrepender. Deus também é verdade. É um dos atributos exclusivos de Deus, por isso Deus, por suas palavras, por si só, ele é verdadeiro. Deuteronômio vai dizer que Deus cuja rocha é verdade. Então Deus por si só, ele profere palavras verdadeiras. Deus ele é fidelidade, ou seja, Deus ele é fiel. Embora nós não conseguimos compreender muito bem esse atributo de Deus, a parte da fidelidade significa que Deus, ele, com suas palavras, ele diz e com sua fidelidade, ele mantém. E se ele tem uma promessa, ele cumpre essa promessa. E se ele tem algo a ser fiel de si mesmo, Deus, ele mantém sua fidelidade. No livro de Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel ele vai dizer que teve uma visão e viu, então, os querubins vindo. Ele vai dizer que quando ele vê esses querubins, ele vai dizer que eram 4 querubins, cada um em uma ponta. E ele começou a olhar por cima dos querubins. E a visão de Ezequiel ele vai dizer que ele viu Deus. E quando ele olha, ele vai dizer que ele vê um trono. O trono era semelhante a safira. E ele vai dizer que quando olhou para quem estava naquele trono, era alguém semelhante a um homem. E ele vai ainda falar que o seu interior era como fogo na cor de âmbar. E tudo em redor era como a cor de âmbar.
E não só isso, como também ele vai dizer que a luz que saía de lá era como a luz do relâmpago quando sai das nuvens. E não só isso, como também ele vai dizer que a voz que emanava também de lá era como a voz de um exército correndo. Então Ezequiel vai dizer, essa era a semelhança da glória de Deus. Amados, então é isso, acabamos mais um vídeo aqui do canal. Eu tenho certeza que você deve ter gostado desse conteúdo. Não esqueça de você deixar esse like. E se não faz parte desta família, vem fazer parte dessa família. Se inscreva aqui no canal. Além desses conteúdos, existem mais outros que eu estarei trazendo. Muita coisa boa está vindo aí, tá certo? Então, eu te espero no próximo vídeo. Fica na paz. Tchau, tchau.